Olá, boa noite a todos. O meu nome é André Luiz Gomes de Moraes. Sou aluno do quarto semestre do curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e esta videoaula faz parte do relatório parcial da disciplina Estágio Supervisionado de Laboratório de Matemática 1. O tópico que iremos estudar nesta videoaula é sobre função exponencial, sua definição e seus gráficos. Uma função exponencial é uma função que pode ser expressa da seguinte forma: f de x igual a a elevado a x com a maior que zero, onde o a é a base, que é composta por um número real e positivo, e o x é o expoente. A base a pode assumir diferentes valores, ou seja, a função é exponencial quando a variável, que no nosso caso é a variável x, encontra-se no expoente da base. Vejamos alguns exemplos. Tomemos, por exemplo, a seguinte função: g de x igual a 3 elevado a x. Se substituirmos o x pelo número 2, conforme o passo 1, teremos g de 2 igual a 3 elevado a 2. No passo 2, resolveremos a potência 3 elevado a 2. Para resolvermos essa potência, multiplicaremos a base, que é o número 3, duas vezes, conforme o valor do expoente. Então, teremos o seguinte resultado: 3 vezes 3 igual a 9. Também podemos multiplicar a função exponencial por uma constante, como no nosso exemplo é o número 10. Ao substituir o expoente por um número, por exemplo, o número 3, então teremos igual ao passo 1, que é f de 3 igual a 10, que multiplica 7 elevado a 3. No passo 2, resolvemos a potência 7 elevado a 3, que é 7 vezes 7 vezes 7. E no passo 3 temos o seguinte resultado: f de 3 é igual a 3430. Agora vamos falar sobre o domínio de uma função exponencial. Tomemos como exemplo a função f de x igual a 2 elevado a x. Agora vamos avaliar os valores de x que podem ser variados e estudar o comportamento da função exponencial. No caso 1, temos que x é maior que zero e um número inteiro. Teremos o valor de x positivo e multiplicado por ele mesmo, x maior que zero vezes. A função estará correta e não acontecerá nenhuma indeterminação. No caso 2, sendo que x é maior que zero e um número não inteiro, tomamos, por exemplo, o número 2 elevado a 1 sobre 2, igual a raiz de 2. Conforme a definição de função exponencial, a base ela é maior que zero. O resultado será uma raiz positiva, também não ocorrerá nenhuma indeterminação e a função estará correta. No item 3, o x assume o valor menor que zero. A função exponencial também estará correta e não ocorrerá nenhuma indeterminação. Como o expoente ele é negativo e devemos descer ele para o denominador, ele ficará positivo, como no seguinte exemplo: 2 elevado a menos 5, o resultado é 1 sobre 2 elevado a 5. A indeterminação que poderia ocorrer é termos zero no denominador, já que não pode haver um número dividido por zero. Mas, como a base é maior do que zero, não teremos essa indeterminação, já que o resultado do denominador nunca será zero. Então, podemos perceber que o valor de x ele assume qualquer valor pertencente ao conjunto dos números reais. Então, o domínio será domínio de f é igual
o conjunto dos números reais. Agora vamos falar sobre o gráfico de uma função exponencial. Para elaborar o gráfico, nós devemos analisar o comportamento da função. São dois comportamentos que uma função exponencial pode assumir. São eles: no caso 1, da base ser maior que 1. No caso 2, da base pertencer entre 0 e 1, ou seja, 0 menor que a base menor que 1. No caso do item 1, A é maior que 1. Então podemos observar que o comportamento do gráfico ele será crescente, pois irá cortar o eixo y no ponto 0, 1, ou 0k no caso da função ser multiplicada por uma constante k. Já no segundo caso, do gráfico estar entre 0 menor que a menor que 1, o gráfico da função exponencial será decrescente, assumindo os mesmos pontos que do exemplo anterior. O gráfico irá cortar o y no ponto 0, 1, ou 0k no caso da função ser multiplicada por uma constante k. Podemos observar que a função exponencial ela se aproxima de zero, porém nunca alcançando esse valor, como podemos observar nos dois gráficos. Agora vamos falar sobre a imagem de uma função exponencial. A imagem da função exponencial é qualquer número positivo e pertencente ao conjunto dos números reais. Podemos representar a imagem das seguintes formas. Conforme o item 1, a imagem da função f é igual a y que pertence ao conjunto dos números reais, tal que y é maior ou igual a zero. Ou, conforme o item 2, a imagem da função f é igual ao conjunto dos números reais positivos menos o elemento zero. E, por final, o item 3, que a imagem da função f pode ser igual ao conjunto dos números reais positivos e diferentes de zero. Eu agradeço a atenção, um abraço e até a próxima.